Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos que pela graça da vocação a qual nos chamaste, tu possas, pelo teu Espírito, tornar fecundas as palavras desta formação, desta partilha, para que se torne verdadeiramente em nossa vida, em nossa obra, em nosso apostolado, caminho e resposta para tudo aquilo que temos no nosso interior e verdadeiramente caminho de salvação para a nossa história. A Ti, Maria, consagramos as Tuas mãos todo este momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, é uma alegria muito grande novamente poder de alguma forma estar unido a vocês nesta formação, né? E o Padre Igor e eu discernimos que, passado este ciclo das 4 estações, pela graça de Deus vivemos a primavera, o verão, o outono e o inverno, com frutos abundantes, não só fora da obra, mas também dentro, com dificuldades ainda a serem vencidas, mas entendemos que é o tempo de nos aprofundarmos verdadeiramente naquilo que o Senhor nos deu como carisma, como identidade, como obra. É isso que vai nos fazer ter força para dizer um sim diário a essa vocação, é isso que vai nos fazer ter força para, de fato, nos aprofundarmos nesse mistério desse carisma. Quanto mais conhecemos alguma coisa, mais podemos amá-la, e quanto mais chegamos a amá-la, mais desperta o nosso coração a vontade de conhecê-la. E eu queria começar essa partilha comentando a respeito da adoração de ontem, né, pela qual, graças ao Marcos, eu pude, ele fez uma chamada de vídeo, eu pude acompanhar um pouco do momento final, né, do momento da partilha final que o padre fazia e a oração final. Foi uma grande graça poder também, naquele momento, estar, de certa maneira, em comunhão com a nossa obra, com o nosso apostolado. Bom, essa formação ela começa já tomando como tema exatamente um âmbito que nós experimentamos concretamente já desde o início, que é a nossa vida fraterna, o nosso convívio mais voltado de fato para o lado apostólico, né? Depois, a partir dos aprofundamentos, né, de outros textos, a gente vai aprofundar também um pouco do convívio fraterno mesmo, um pouco fora da obra, né? Como o nosso carisma nos chama a viver, por exemplo, a amizade entre nós. Isso num segundo momento, mas hoje eu quero partilhar um pouco sobre a questão do convívio fraterno, né? Da fraterna convivência dos nossos membros dentro do nosso apostolado, dentro da nossa obra. E isso acontece, né, desde as primeiras inspirações. Eu acho que os primeiros membros vão se lembrar muito bem daquela inspiração que o padre teve. Não me lembro se foi no momento da adoração ou se foi no momento de uma das pregações do nosso primeiro retiro primavera, que ele teve a inspiração de que fizéssemos o sinal da cruz na testa um dos outros e disséssemos que Deus complete em você aquilo que faltar em mim. Eu não sei se algum de nós já teve a curiosidade, a disposição de aprofundar o significado disso, mas ao longo desse tempo, né, depois do retiro, eu, né, peguei os escritos, peguei essa frase e fui rezar com ela, fui me aprofundar um pouco no que ela dizia para mim, e acredito que essa partilha vai enriquecer muito esse sentido. Se você ainda não pensou no que diz essa frase, convido que você hoje a entrar de cheio nela, realmente passar por cada palavra, tentando colher dessas palavras o sentido profundo que Deus pode estar te querendo fazer viver delas. Mas antes que a gente realmente entre nisso,
A gente então precisa ter consciência de que o carisma Caminho de Salvação, de onde nasce o projeto Estações, né? Embora ambas as realidades foram nascendo, talvez não cronologicamente nessa ordem, porque eu comecei a escrever o projeto em 2012, o padre começou a viver as experiências vocacionais do carisma em 2013 na Europa, e como, né, as duas coisas foram se tornando uma só. Mas, de fato, o projeto Estações ele é uma ação concreta, um apostolado de um carisma que é maior. E esse carisma ele não é tão somente teórico, ele não é uma filosofia, um conjunto de ideias, né? Ele é, de fato, um carisma, ele é uma identidade, e uma identidade traz consigo um modo de ser, um modo de viver, um modo de conduzir a própria vida. Né? Vivemos o caminho de salvação, então de fato devemos buscar, trilhar, pisar, dar passos num caminho de salvação. Não vai aqui se tratar de uma série de comportamentos ensaiados para ser membro disso, mas é um carisma que traz em si uma força tão grande que imprime uma identidade. Não porque é o nosso, porque essa é a identidade real de um carisma, né? O carisma ele é um dom da graça de Deus que é concedido aos homens de um determinado tempo, de uma determinada época, para a sua santificação e para a sua salvação. Como tantos carismas na igreja, o carisma beneditino, o carisma franciscano, salesiano, que foi inspirado aos seus fundadores para as necessidades da igreja, daquela região, daquela época, daquele tempo, assim como também as novas comunidades, Canção Nova, Shalom, Recado, Fraternidade do Caminho, Toca de Assis, tantos carismas que hoje fazem parte da nossa igreja e inspiram os seus vocacionados a viverem uma determinada identidade. Então isso é um carisma. Depois também nós vamos, de forma mais completa, aprofundar esses temas também. Mas trazemos então hoje essa partilha a respeito desse tema. Que Deus complete em você aquilo que faltar em mim. Mas para entrar de fato nesse tema, a gente precisa entender como a condição básica, o chão do tema é o fato de que nós somos seres inacabados, nós somos seres precários, nós somos seres insuficientes. E justamente por isso é que Deus nos concede o carisma. Justamente por isso é que Deus nos concede uma identidade que, atravessando a nossa vida, atravessando a nossa história, ela nos eleva, busca nos elevar, vamos dizer assim, né? A busca é nossa, mas a identidade, o carisma, a sua função é nos elevar àquela vida de santidade a qual Deus deseja nos conduzir. Então o carisma é salvífico para mim na medida em que eu o vivo e nele me aprofundo. E vivendo-o, ele faz nascer da minha própria vida a matéria-prima que potencializada e elevada pela graça, nos capacita a servir aos homens, sendo para eles um caminho de salvação. Então isso significa que quando o carisma atinge a minha vida, quando eu me sinto chamado àquela identidade, aquele modo de ser, isso transborda de mim e me capacita a servir. Porque o carisma, como falávamos, ele não é um dom para que nós nos glorifiquemos, nos envaideçamos dele. Ele é um carisma para ser serviço aos homens e à igreja, para que, no nosso caso, proclamar o senhorio de Jesus Cristo no mundo e na igreja, glorificar o seu nome através da arte de viver a nossa vida em Cristo. Então o carisma ele nos impulsiona a isso. Padre Gilson Sobreiro, o fundador da Fraternidade do Caminho, ele tem uma frase que me marcou: viva o carisma e isto te basta para ser santo. E é por isso que durante este tempo, vai ser tão precioso que a gente aprofunde os nossos escritos, porque verdadeiramente agora é o tempo de conhecermos toda a obra de forma orgânica, por dentro, de forma verdadeiramente visceral, e assumirmos isso como
uma conduta de vida, como uma meta de vida, como verdadeiramente uma vocação. Viva o carisma e isto te basta para ser santo. Esse carisma nasce na nossa vida como aquela palavrinha que nós tantas vezes já escutamos falar: vocação. A vocação é um chamado íntimo, particular, singularíssimo na nossa história, que exige de nós uma resposta. Exige no sentido de que nos interpela de tal maneira que é impossível deixar de responder ou sim ou não. Nós podemos, por exemplo, ver um telefone tocar e a gente pode simplesmente decidir se atende ou não. Mas com a vocação não é assim. Com a vocação, ela exige que nós respondamos a ela de tão íntimo, de tão profundo é aquele chamado, tão singular. Aquilo bate dentro de nós e nos interpela. E aí, sim ou não? Você vai seguir este plano de Deus para ti, sim ou não? A grande diferença é que, negligenciando-a, nós jamais chegaremos a ser aquilo que Deus sonha e, consequentemente, jamais chegaremos verdadeiramente à felicidade para a qual Ele nos chamou. Nós podemos sim chegar a alguma felicidade, Deus não cessa de nos chamar, mas é bem verdade que fora da sua vocação ninguém é feliz, fora do seu chamado interior ninguém é feliz, fora daquela realidade que dá sentido à sua vida. Sentido não é algo que está atrás, sentido é algo para onde nós tensionamos direcionar a nossa vida. Fora deste sentido, ninguém é feliz. E a nossa resposta não deve partir, de fato, de uma ideia idealizada de nós. Nós não somos seres espirituais, não somos seres angélicos. Nós temos precariedades, nós temos insuficiências, temos limites, temos preguiças, temos um não querer chegar, temos o não querer dar passos, temos aquele dar passos e já querer voltar atrás. Nós temos tudo isso concretamente. E quanto mais fingimos que não temos isso dentro de uma vocação, ainda que seja a vocação para a qual nós fomos chamados, vamos dizer, eu fui chamado à vocação do matrimônio e me casei, e quanto mais eu sou dissimulado, quanto mais eu finjo não ter determinados limites, mais infeliz eu sou na minha vocação, porque eu vou como que amassando aquilo dentro de mim. Isso vai gerando uma pressão interior que me faz deixar de ser autêntico na minha vocação. Então é muito certo que para corresponder a uma vocação é muito necessário ter em conta quem nós somos verdadeiramente. Então a resposta ela não parte de uma realidade idealizada, não parte de uma ideia de que nós viveremos um perene retiro, não. Nós viveremos a nossa vocação em meio às lutas, insistindo em amar o Senhor, como diz a música que nós quase que assumimos como nossa, né? Quase que roubamos do Davidson Silva. E assumindo essa precariedade, nós precisamos perceber então o seguinte: se sou tão precário assim, tenho uma necessidade absoluta de Deus para viver esta vocação. Uma necessidade fortíssima, uma necessidade como o ar que eu necessito para respirar. Para viver a vocação eu necessito tanto de Deus, quanto para viver no mundo eu necessito respirar. Eu preciso de uma união íntima com Deus. O próprio Senhor vai nos dizer no Evangelho de João 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Absolutamente nada. Sem uma conduta de vida direcionada para Deus, o carisma não vive em nós, não se revela em nós e a nós, e não se revela ao mundo. Não alcança os nossos, não alcança os filhos que a obra nos dá. E é a partir dessa verdade que nós entendemos que tudo que nós temos para ofertar ao Senhor, então, não são as nossas obras, não é o nosso cantar, não é o nosso gerenciar, não é o nosso contabilizar, embora todas essas realidades são extremamente importantes para a obra, são extremamente fazem a obra funcionar.
num plano prático. Mas verdadeiramente o que nós temos para oferecer ao Senhor é a nossa precariedade, é a nossa insuficiência. E essa insuficiência ela deve ser ofertada ao Senhor justamente naquele gesto de gratidão, aquele gesto de gratidão por ter sido chamado a uma identidade tão grande, mesmo sem merecer. Certa vez, eu não me lembro agora qual foi o padre que eu escutei falando isso, mas a vida do cristão, de modo especial do cristão católico, é aquela constante tensão entre aquilo que eu sou chamado a ser e o pouco que eu alcanço por mim mesmo. Na verdade, por mim mesmo eu não alcanço nada. Então, esse chamado, ele deve gerar em nós essa gratidão por nos vermos tão pequenos e tão amados, a ponto do Senhor nos chamar a ter um constante convívio com Ele, através da descoberta dessa identidade que, vivendo-a interiormente, transborda de nós e é comunicada e verdadeiramente salva as pessoas do nosso tempo, do nosso meio, da nossa família, do nosso convívio. Salva. O carisma vivido por nós salva a nós e pode chegar a salvar aos demais. E é a partir dessa verdade que a gente entende também aquela frase de ser atravessado pela misericórdia, né? É a misericórdia que, atravessando esta miséria, gera em nós a gratidão. Só o miserável sabe o que é misericórdia. Só alguém miserável sabe o que é necessitar constantemente da providência daquele que é maior. Só um miserável sabe o que é misericórdia. Só quem se vê miserável sabe o que é misericórdia. Então, ser atravessado por esta misericórdia é perceber como o Senhor, pelo carisma, nos salva, e pelo carisma é que Ele nos faz viver a transfiguração através da cruz. E o nosso carisma diz muito isso, né? O meu caminho, a minha história, aquilo que eu vivi, é o caminho através do qual o Senhor escolhe me salvar e através do qual eu posso me tornar um caminho de salvação na vida de tantas outras pessoas que talvez tenham vivido as mesmas mazelas. E aí então a gente vai entrando agora verdadeiramente na nossa prece, na nossa oração. Então, quero convidar você nesse momento. Olha a pessoa aí que está do seu lado, não sei quem é, não sei se Rayane está do lado do Bruno, não sei quem está do lado de quem, não sei se Marcos está do lado da Emily, enfim, não sei. Mas olha para a pessoa que está do seu lado, faz esse bendito sinalzinho da cruz na testa dela e diz: que Deus complete em você aquilo que faltar em mim. E pensa por um momento no que você disse. Pensa no que isto significa para você. Porque em muitas oportunidades o Senhor nos fez viver isso. E talvez nós nunca tenhamos pensado na dimensão do que isso diz para nós. E a primeira impressão, a primeira inspiração, o primeiro entendimento que o Senhor me deu quanto a isso é que, na verdade, quando tantas vezes a gente fazia esse sinal, eu ficava tentando descobrir alguma coisa e tentando perceber. Mas como é que isso acontece, né? Por que ele é que me completa? Por que o meu irmão o Bruno, que é tão insuficiente quanto eu, tão precário, tão pecador, por que ele me completa? Como é que ele pode me completar? E aí, ao longo do tempo, ao longo das últimas semanas, rezando com a frase, e aqui um parêntese, é muito necessário, assim, através destas formações que vamos ter agora, as formações em si, elas não realizam milagre e não nos farão viver o carisma. Eu estou falando, estão ouvindo, mas se nós não nos debruçamos sobre essas realidades, sobre o que está escrito, sobre o que está gravado, e rezarmos com isso e identificarmos dentro de nós essas realidades, a formação e o acompanhamento não funciona, Claro que nós temos uma dificuldade em acompanhar de modo pessoal todos,
Eu, agora por morar em São Luís, o padre pelas naturais obrigações de vigário, de sacerdote, enfim, e todos nós, nas nossas próprias obrigações diárias, temos essa dificuldade de nos acompanharmos, de estarmos próximos uns dos outros para perceber, ajudar, rezar junto. Mas é bem verdade que se não há um esforço pessoal em se debruçar e mergulhar naquilo que é próprio da obra, o milagre não acontece sozinho. Então é um convite muito importante que essas formações, tanto em vídeo quanto escritas, sejam de fato acompanhadas, estudadas, aprofundadas. Mas voltando à nossa questão, essa identidade, essa prece, ela vai nos dizer, né, ao longo desses dias, pensando, rezando, o Senhor me dizia que o que me completa no outro, né, o que eu posso chegar a dizer que Deus complete em você o que falta em mim, esse dom que vai me completar, é a graça divina atuando de modo eficaz na vida do outro. É aquela graça divina que atua e dá frutos. Se a nossa dependência total está no Senhor, como eu dizia, se nós nos reconhecemos miseráveis, se nós conscientemente optamos por depender do amor do Senhor, que é só este amor que nos salva, só essa misericórdia nos perdoa e nos transfigura, se a nossa dependência total está nele, é aquilo que ele gera de vida no outro, no meu irmão, que é aquilo que se torna sustento para a minha caminhada fraterna e me completa. Essas realidades, elas acontecem o tempo todo. Não pense só no retiro, nas formações, nos momentos de adoração, na vida diária. E é por isso que o carisma ele é uma realidade que precisa transbordar na vida diária. Essas realidades, né? Uma outra tag, um outro aprofundamento que nós faremos é exatamente esse, do ser caminho, ser resposta. Mas aqui a gente já toma um pouco disso também. Essa realidade, né, perceber isso, perceber que nós dependemos da graça do Senhor que atua no outro. Perceber isso é perceber que a ação do Senhor na vida do outro é caminho de salvação para mim. É caminho na medida em que eu, quando não sei quais passos devo dar, ou até mesmo dando passos errados, vejo na vida real e concreta do meu irmão, no seu dia a dia, no seu apostolado, a ação de Deus, que faz dar passos certos onde os meus são tortos. Deus vive de modo perfeito aquilo que nós vivemos de modo imperfeito. Então é esta graça de Deus que, atuando na vida do meu irmão, me completa. É essa graça de Deus que no outro supre aquilo que mais à frente nós vamos identificar em nós como o que falta em nós. Então essa graça ela é caminho na medida em que os passos errados, os passos certos do outro servem de fato para iluminar a minha caminhada. Não importando se o outro muitas vezes é mais errado do que eu, não importando se o outro muitas vezes é mais destemperado do que eu, mas olhar para a graça de Deus que atua na vida do outro é para mim um fruto e um caminho de salvação concreto. E se torna resposta também, e precisa se tornar resposta para aquelas indagações íntimas que eu tenho no coração. É por isso que a convivência fraterna ela é necessária, no sentido de, claro que nós talvez nunca tenhamos toda a intimidade do mundo com todos, mas eu trago em questionamentos, indagações interiores, e a vida do outro, vivida de modo coerente com o carisma, se torna resposta para as minhas indagações. Ou de modo concreto, ou de modo geral no seu dia a dia, convivendo, ou até mesmo de modo concreto, naquele que eu me aproximo e tenho a coragem de colocar uma determinada mazela minha, que precisa ser respondida, iluminada, uma determinada indagação interior, e com caridade eu posso me aproximar do meu irmão para perguntar, para me instruir, para conviver e vencer juntos aquela realidade.
porque senão muitas vezes a convivência, o termo comunidade, embora assuste, não acontece de fato, né? Se eu não tenho a abertura de olhar a verdade do meu irmão, muitas vezes esse toque, essa proximidade, ela é teórica, ela é utópica, não acontece verdadeiramente. Então, essa ideia de ser caminho, ser resposta, precisa também ser concreta entre nós, pois verdadeiramente nós não temos como viver isso se não for de um modo concreto. Bem, tendo falado isso, tendo colocado, né, essa primeira questão, aquilo que Deus completa no outro, aquilo que vai me completar no outro é a graça de Deus que se revela no outro. Cabe dizer aqui, embora talvez seja algo subentendido, mas nessas formações nós queremos talvez abarcar o máximo de aspectos que consigamos, né? Não deve sair do nosso coração que a dependência do nosso carisma e da vivência da nossa fé nunca estará no outro de fato, mas sempre na relação com Deus. E tal sentimento só pode ser cultivado se eu busco uma confiança filial naquele que provê todas as minhas necessidades, naquele que provê todas as minhas carências e buscas e necessidades. Só Ele provê isso. E eu só posso viver isso quanto mais eu busco viver o carisma, quanto mais eu busco viver essa intimidade com Deus que me insere nesse dom que me foi dado por Ele. Um outro ponto que é importante dizer, porque essas formações precisam tocar o nosso, como eu falava, o nosso ser concreto. Pode ser que o que eu fale aqui soe como algo primário, né? Porque já somos pessoas que têm muita caminhada, mas o Senhor ao longo do tempo tem me feito ver que, na verdade, nós não somos nada, né? Nós somos capazes, universitários que são capazes de errar como se escreve uma palavra, né? Então já temos longos tempos de caminhada, mas somos muito capazes de tropeçar e de ser insuficientes em realidades muito, muito básicas. Então cabe dizer também que as qualidades, né, que aquelas luzes que o Senhor concede a um irmão, que elas não se tornem para nós uma pedra de tropeço, as chamadas qualidades insuportáveis, que não se tornem para nós qualidades que me fazem ter sentimentos de ciúme, inveja, sentimentos até de menos-valia com relação a mim, porque todos que estamos unidos nesse carisma somos chamados não por técnica, não por valores particulares, não por características, mas porque somos amados. E todos estamos nesse carisma como desmerecedores. Não merecemos estar vivendo o Projeto Estações. Nenhum de nós, a começar de mim e do Padre Igor. Não merecemos, não temos mérito nem virtude para vivermos o que vivemos, para sermos chamados a servir a quem servimos. É como se um grande chefe de Estado chamasse um mendigo iletrado e estúpido para servi-lo em sua corte de honra. E todo o povo vê que aquele chefe de Estado o reveste de muita dignidade, uma dignidade que ele não fez nada para merecer. Assim somos todos nós. Assim somos todos nós. Então, as luzes que o Senhor joga sobre a vida de um e de outro, vamos falar de modos concretos, um dom de pregar, um dom de cantar, uma bela voz, uma bela capacidade de administrar e de ver a obra como um todo, que às vezes o meu irmão, eu não tenho. Aquela qualidade dele não é pedra de tropeço para mim, mas como eu dizia, caminho de salvação. Ela faz com que a obra aconteça e santifique a todos. Talvez a começar dele naquela área, mas que também me atinge.
E também é necessário dizer, né, que depreciar-se a si mesmo diante dos dons do outro também não é aquilo que o Senhor deseja, né? Como eu falava assim, como o valor do outro, a qualidade, a virtude não deve ser não deve gerar em nós revanchismo nem inveja. Eu também não devo me diminuir quando de fato aquela qualidade, aquele momento, o outro irmão é mais usado do que eu. O outro irmão ele é colocado pelo Senhor como ponta de lança mais do que eu, porque em algum momento aquela retaguarda na qual eu estou, ela é também olhada como profundamente necessária pelo Senhor. E que também não exista entre nós, né? Entre aqueles, por exemplo, fala de modo muito prático, que talvez estejam lidando mais de frente com a arte ou com a música ou com qualquer realidade que tenha mais destaque. Não quero especificar a arte e música como caminhos mais importantes, mas é porque de fato são os que acontecem em momentos de mais intensidade às vezes, mas que justamente aqueles que vivem esse ministério não sejam também supervalorizados por nós, não sejam olhados como alguém que está num pedestal ou num patamar diferente. E de fato não são, porque de fato não são mesmo. E cabe a nós todos, especialmente a nós fundadores, a mim e ao Padre Igor, perceber o sadio equilíbrio que deve reinar na nossa obra quanto a isso. Perceber o sadio equilíbrio que deve acontecer porque muitas vezes algum de nós pode ter sim um coração que talvez ainda não amadureceu em determinada realidade afetiva, psicológica, ainda não amadureceu alguns dons que de fato darão frutos depois. Pode ser que dentre nós haja alguém que, vendo o outro supervalorizado, se apague um pouco naturalmente por causa da sua limitação humana. Talvez nem seja um pecado, mas pode vir a gerar um pecado, um sentimento de menos-valia. Então que haja entre nós todos, e repito, a começar de mim e do Padre, essa visão de um sadio equilíbrio, que nenhum dos ministérios é mais glorioso ou mais perfeito, ou nenhum de nós, por mais que vivamos algumas realidades mais profundas dentro do carisma, mais fortes, nenhum de nós é merecedor de um louvor, de uma consideração mais alta do que os demais. E isso verdadeiramente pode ser caminho de cura para tantos de nós. Então falamos um pouco daquilo que no outro me completa. A ação de Deus no outro que gera frutos na obra, na vida, enfim, em todos os campos, que pode ser verdadeiramente caminho de salvação para mim. Mas falta a outra parte da frase. Que Deus complete em você aquilo que falta em mim. E se já percebemos que aquilo que me completa no outro não é o outro, porque por mais bonitinho e cheiroso que seja, é um pecador miserável como eu, aquilo que Deus coloca no outro completa aquilo que faltar em mim. E agora convido a que nós olhemos para nós, as realidades que faltam em nós. A vivência fraterna que nos foi inspirada pelo Senhor traz consigo a necessidade de que percebamos que a ação de Deus gera no outro virtudes que a mim faltam. Mas que não pensemos que essas virtudes nos faltam porque somos menores, porque somos pequenos, porque não somos dignos. Mas, na verdade, faltam em nós porque o Senhor pode nos fazer crescer nelas através do dom do outro, através da sua entrega, através do seu serviço.
não se deve pensar como uma deficiência, mas na verdade como uma lacuna com a qual o Senhor preenche de misericórdia e verdadeiramente nos transfigura. A graça de Deus, ela se enxerta em nós através disso que nos falta. E só somos capazes de perceber o que nos falta, aquilo que existe de carência em nós, através de uma vida de oração, através de um mergulho nas realidades do carisma, através de um mergulho naquilo que o Senhor tem nos dado a viver. E aqui, não sei se o Padre Igor comentou nessa formação já, mas eu já faço um comunicado da obrigatoriedade de que tenhamos um diretor espiritual. Não simplesmente por ser obrigatório, mas porque para viver essa realidade de saber aquilo que falta em mim, ou aquilo que, por exemplo, a ausência, muitas vezes, ela é fruto de algo que está em demasia. Então, às vezes, eu posso ter uma vaidade exacerbada e me falta humildade. E a figura do diretor espiritual, de uma direção espiritual consciente, humilde, sincera, ela é imprescindível para que se alcance essa graça. A graça de reconhecermos em nós aquilo que nos falta. E como eu cheguei a comunicar a alguns, inclusive, né, nem eu nem o Padre Igor podemos, né, ocupar esse lugar de direção espiritual constante e de fato fixa, porque de certa maneira os laços afetivos atrapalham um pouco isso, essa sadia direção, e de fato é muito necessário que o diretor tenha um contato constante, de modo a que muitas vezes nós, na direção espiritual, caímos na tentação de levar para o diretor somente qualidades, somente realidades que são bonitinhas, que estão já em processo de conversão. Mas aquelas mazelas, as obscuridades, os defeitos, nós nem sempre levamos. Então, a necessidade de um diretor espiritual para que vivamos essa dimensão do carisma, da vida fraterna e de modo particular, de saber o que falta em mim, para que o Senhor preencha e também eu seja aquele que completa o que falta no outro, será uma dinâmica eterna. A figura do diretor espiritual é extremamente necessária para isso, e por isso, a partir, né, desse novo ciclo do caminho de salvação, a gente realmente pede essa norma de que todos busquemos o quanto antes um diretor espiritual. Pode ser um padre, pode ser uma freira, como alguns já têm buscado na Fraternidade do Caminho. A comunidade católica Shalom faz atendimentos. Os padres, como eu falei, leigos com uma longa caminhada, leigos com uma caminhada verdadeiramente idônea e de santidade, podem ser bons diretores. Então, também não fiquemos presos a realidades de encontrar um padre ou uma religiosa, um religioso. Leigos também podem ser bons diretores. E enfim, e aí eu abro, né, já vou concluindo a formação, dizendo que nós não podemos em tudo isso ser tolos de imaginar que o Senhor não realizará a obra. Nós não podemos também olhar para nós como aqueles que são detentores de toda a graça e todo o carisma que a obra necessita. Nós não somos, como eu dizia antes, somos pecadores redimidos. Somos aqueles que menos merecem estar aqui. Somos aqueles a quem o Senhor chamou única e exclusivamente por misericórdia. Então, que toda essa formação, esse breve momento, na verdade, possa cair em nosso coração e gerar frutos. E eu quero convidar você agora, terminando a formação, né, eu enviei também pelo WhatsApp essa formação escrita, que, volto a dizer, precisa ser lida, porque esse vídeo não é mágico. Ele não vai te fazer entender, ele não vai te fazer vivenciar, ele não vai te fazer experienciar, ele não vai te colocar em diálogo com Deus,
para que o Senhor mesmo faça gerar frutos dela. Então, como ela não faz nada disso, é preciso depois que você leia e se aprofunde e busque verdadeiramente, de modo concreto e real, experimentá-la e vivê-la a partir das suas realidades mais humanas e profundas. Mas nesse momento agora, logo após terminarmos o vídeo, eu peço que a gente olhe no arquivo que eu mandei para cada um, pelo telefone, pelo WhatsApp, essas cinco perguntas, pequenas perguntas, e que nós tiremos um tempo nessa formação para responder e rezar com elas, e verdadeiramente tomemos nas mãos a responsabilidade de fazer as formações dar frutos. E enfim, quero agradecer ao Senhor por essa graça de poder ter passado essa partilha, essa formação, e pedir que Ele continue a nos conduzir, continue a nos iluminar, perdoando as nossas faltas, perdoando aquilo que em nós é precário, é capricho, é vaidade, insuficiência, perdoando-nos e nos fazendo verdadeiramente filhos gratos. Senhor, que a Tua glória possa verdadeiramente transfigurar em adornos as nossas vestes de luto. Tira de nós, Senhor, as vestes de luto para que possamos ser sinal da Tua salvação, ser sinal da Tua graça em meio ao mundo. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Saudades.